Bom dia, terceirão. Vamos começar a nossa segunda videoaula. Na aula anterior, nós abordamos a insurreição militar que ocorreu em São Paulo, que entrou para a história como a Revolução Constitucionalista de 1932. Com a vitória sobre os paulistas, Vargas adotou uma atitude conciliatória e convocou eleições para escolher os parlamentares encarregados de elaborar a nova Carta Constitucional. Nessas eleições, ocorridas em maio de 1933, mulheres puderam votar e ser votadas pela primeira vez na história brasileira. A primeira mulher a ser eleita deputada é a médica Carlota Pereira Queiroz, de São Paulo, pela Frente Única, que congregava o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático. Participante ativa, ela foi participante da Revolução Constitucionalista de 32. Convém destacar que as mulheres exerceram um papel importante, quer seja na confecção de fardamento, na confecção da alimentação, na arrecadação de fundos, ouro, para a Revolução Constitucionalista de 32. E ela foi a única constituinte entre 254 deputados, nessa Assembleia Constituinte. A nova Constituição, promulgada em julho de 1934, tinha algumas características importantes, como a manutenção do regime federativo e presidencialista, a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a extinção do cargo de vice-presidente, o voto secreto, eleições diretas para os poderes executivo, legislativo da União, dos estados e dos municípios. O voto secreto é uma novidade na história republicana. Vale lembrar que o voto na República Velha era o voto aberto, que ficou conhecido como o voto de cabresto. Institui também o voto feminino, regulamenta as leis trabalhistas, todo o conjunto de leis trabalhistas, editado, introduzido por Vargas, ele a partir de agora ele é compilado na Carta Constitucional. E institui também o ensino primário obrigatório no Brasil. Então você verifica que a Carta de 34 ela vai atender boa parte dos anseios dos tenentes de 22. Após a Constituição ser promulgada, a Assembleia Constituinte transforma-se em Câmara dos Deputados. A mesma Assembleia Constituinte também elege indiretamente o próximo presidente. Dois candidatos, Getúlio Vargas e Borges de Medeiros. Getúlio praticamente ganha 2/3 dos votos. Aqui tem uma pequena semelhança com a Assembleia Constituinte de 1891, que elege o Marechal Deodoro como primeiro presidente da República Brasileira. Nesse período, nós temos que lembrar que crescia no cenário internacional o extremismo político e ideológico. O poder dos estados, o poder intervencionista e principalmente a corrida armamentista. Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt ele tenta dar combate, fazer frente à crise de 29, instituindo medidas que ficaram conhecidas como o New Deal, para enfrentar a Grande Depressão de 29. Na Europa, a resposta é o nazismo ou o fascismo. Todo esse movimento internacional, evidentemente, ele repercute no Brasil. Aqui são criadas, então, a Ação Integralista Brasileira e, por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Em outubro de 32, Plínio Salgado, um deputado do Partido Republicano Paulista, ele funda a Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, modelo italiano. Ela passa a ser apoiada pelas forças tradicionais, aquela oligarquia tradicional brasileira, membros da classe média, parte do operariado, parte da oficialidade, do exército, das forças armadas. Os seus integrantes eles pregavam a criação de um Estado forte, um Estado integral, de uma ditadura nacionalista de partido único e a luta contra os comunistas. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. O discurso integralista ele vai atrair milhares de pessoas. Tem biografias que citam que os integralistas
chegaram a reunir 1 milhão de filiados no Brasil. É um fenômeno que somente nós voltaríamos a ver, né, na história brasileira nos anos 80. 2 anos depois, 1934, a resposta do movimento integralista ela surge com a Aliança Nacional Libertadora. A presidência da ANL ela vai ser ocupada pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes e faziam parte, né, integravam a Aliança Nacional Libertadora todas aquelas forças de centro-esquerda, como comunistas, socialistas, católicos, positivistas e liberais, onde se destacavam alguns nomes de generais, né, como Miguel Costa e Agildo Barata, e também um político conhecido, né, Carlos Lacerda, que seria uma peça fundamental para nós compreendermos posteriormente o suicídio de Vargas em 1954. A Aliança Nacional Libertadora ela cresce com rapidez, principalmente entre os operários, estudantes e militares de baixa patente. Em pouco tempo, passaram a ser normais manifestações de ruas dos aliancistas e os choques com os integralistas. Em julho de 1935, Getúlio Vargas proíbe as atividades da Aliança Nacional Libertadora e fecha todas as sedes do país, com base na recente lei criada de segurança nacional. Em novembro de 1935, os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes tentam promover uma revolução armada, denominada posteriormente de Intentona Comunistas. Sobre isso, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que eu separei para vocês. Passada a turbulência inicial, os primeiros anos de governo constitucional de Getúlio Vargas foram de relativa tranquilidade. Segundo noticiava o Jornal do Brasil na época, a economia se recuperava, graças à política de proteção ao café e à indústria voltada para o mercado interno. Mas nem assim o período seria de paz. Vargas via ameaças por todos os lados. Em novembro de 1935, um levante comunista em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, transformou as ameaças em luta sangrenta. Em articulação direta com a Internacional Comunista, o ex-líder tenentista Luiz Carlos Prestes dirigiu o levante. Além de lotes de dinheiro, a Internacional enviou ao Brasil um grupo de militantes comunistas profissionais para auxiliar Prestes. Entre eles estava sua guarda-costas, que mais tarde viria a se tornar sua esposa, Olga Benário. E assim noticiou o JB sobre a revolta de 23 de novembro de 1935. Na madrugada, um batalhão do 3º Regimento de Infantaria, aquartelado na Praia Vermelha, revoltou-se. Chefiou o capitão Agildo Barata Ribeiro. A revolta foi um fracasso tão grande que até o seu nome, Intentona ou Intento Louco, soa pejorativo. Até hoje ela desperta controvérsias. Além de uma estratégia equivocada, Prestes superestimava o apoio que tinha no exército. E para piorar, a Internacional Comunista realmente acreditava que num país semicolonial como o Brasil, bastava alguém dar um grito de revolta que os regimes cairiam de maduro. Seguiram-se tempos de forte repressão. Em agosto de 1936, Eurico Gaspar Dutra assume o Ministério da Guerra, tornando-se um personagem importante na repressão aos comunistas e nas articulações do golpe que resultaria no Estado Novo. Vamos lembrar, né, que o mandato de Vargas ele iria se extinguir ou iria se estender até 1938, de 34 a 38, sem direito à reeleição. Então, logicamente, em 37, né, o Brasil é movimentado pela campanha eleitoral. 3 candidatos à sucessão presidencial. Armando Salles de Oliveira, representando a força, a oligarquia de São Paulo. Plínio Salgado, né, líder da Aliança Integralista Brasileira. E José América de Almeida, congregando uma força que representava os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e alguns estados nordestinos, porém, o presidente não estava nem um pouquinho disposto a abandonar o poder, né? Faltava um pretexto. Ele vai aparecer naturalmente com o Plano Cohen, né? O nome de um suposto autor de um documento falso, um falso documento, né? Esse autor seria Bela Cohen. No dia 10 de novembro de 37, Getúlio Vargas determina o fechamento do Congresso Nacional, dos poderes legislativos dos estados e dos municípios, além de suspender as eleições presidenciais
ele vai acabar extinguindo os partidos políticos, revoga a Constituição de 1934, no qual ele já havia manifestado inúmeras vezes que ele seria o revisor. Ele não gostava da Constituição de 34, era extremamente liberal, ele era um político, de certa forma, concentrador de poderes, né? E ele promulga a nova Carta Constitucional de 1937, que ficou conhecida como a Constituição Polaca, por conter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta Magna Polonesa de 1935. Era o início do Estado Novo. Quais eram as características dessa Carta de 37, gente? Questão recorrente, né, nos vestibulares. Caberia ao presidente da República nomear todos os interventores estaduais, e estes nomeavam os interventores municipais. Ora, em 30, exatamente isso que aconteceu. Em 30, o único interventor que não foi nomeado por Getúlio Vargas foi o interventor de Minas Gerais, porque Minas Gerais se aliou a ele na Revolução de 30. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos. Foi suspenso o direito de mandato de segurança e ação popular. Ora, o mandato de segurança era uma forma do cidadão, né, se defender contra a arbitrariedade do poder, né, ou das autoridades. Foi suspenso. Foi instituída a censura prévia dos meios de comunicação. E esses meios eles eram obrigados a publicar atos, normas, publicações do Estado, né. Foi proibido o direito de greve. Aqui cabe um parênteses, né, o Ministério do Trabalho continuou existindo. Os sindicatos continuaram existindo, só que efetivamente muito mais controlados pelo Estado, né? Aqui vai surgir, né, o sindicalismo ou sindicalista pelego, aquele representante sindical que era controlado pelo Estado e efetivamente esses exerciam um controle sobre os seus sindicalizados, né? Foi instituído pela primeira vez no Brasil a pena de morte para crimes políticos. E o poder legislativo, em todas as suas esferas, ele foi extinto, foi fechado. A Constituição em vigor, ela vai abolir as bandeiras dos entes federados. Diante disso, no dia 27 de novembro de 37, ocorre um evento conhecido como a Queima das Bandeiras Estaduais, numa cerimônia realizada na Praça Roosevelt, no Rio de Janeiro, figurando a partir de então exclusivamente somente a bandeira do Brasil. Eu separei um vídeo sobre essa unidade e eu gostaria que vocês assistissem. Voltamos em seguida. Na praia do Roosevelt, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Roosevelt para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por Sua Eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Apesar da semelhança, né, com os regimes nazifascistas europeus, o Estado Novo guardava sutis diferenças que vale a pena destacar. Em primeiro lugar, né, o Estado Novo não integrava um partido político único. Né. Os partidos políticos foram extintos no Brasil. Uma grande e sutil diferença em relação à Alemanha e à Itália. Em segundo lugar, o Estado Novo não tinha uma proposta ideológica muito definida.
Era diferente, por exemplo, da Itália fascista, recriar o Império Romano, ou da Alemanha nazista, a supremacia da raça ariana. Nós não tivemos isso aí. Enquanto os partidos europeus se sustentavam no nacionalismo, outra terceira diferença, o Estado Novo contava unicamente com a Constituição de 37, de inspiração polonesa, como nós já falamos. Então a Constituição era basicamente o único mecanismo de sustentação do Estado Novo. Só que tem um detalhe, a Constituição de 37 nunca entrou em vigor plenamente, pois ela previa a realização de um plebiscito, consulta popular, que jamais aconteceu. Então você vai ter todo o Estado Novo, Getúlio Vargas governando por intermédio de decretos-leis. Em dezembro de 37, Getúlio Vargas decreta o fechamento de todos os partidos políticos, até mesmo da Ação Integralista Brasileira, que havia apoiado, sustentado o golpe de 37. Isso é uma traição, né? Os integralistas vão romper com Vargas e eles tentam um golpe de Estado em 38. Eles atacam o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente, né? Que ficou conhecido como a intentona integralista de 38. A reação do governo foi imediata, todos os líderes foram presos, como Plínio Salgado, sendo exilado, né? E o integralismo vai ter o mesmo fim da Aliança Nacional Libertadora, a extinção. Não se fala mais nem nos integralistas, nem na Aliança Nacional Libertadora a partir de então. Nos primeiros meses do Estado Novo, os integralistas brasileiros eram praticamente a única facção política atuando fora do governo. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político, fascista, nacionalista brasileiro fundada em 1932. Seu chefe supremo chamava-se Plínio Salgado, um político, jornalista e escritor que chegou até a ter uma participação discreta na Semana de Arte Moderna de 1922. Assim como os nazistas e fascistas europeus, os integralistas brasileiros se apresentavam oficialmente uniformizados. As camisas e capacetes eram verde-oliva, as calças geralmente pretas, brancas ou caque, e gravatas pretas. Cumprimentavam-se utilizando uma palavra de origem tupi chamada Anauê, que significaria "você é meu irmão", e se saudavam com a mão direita espalmada, exatamente como os nazistas e fascistas da Europa. A bandeira da AIB, de certa maneira, lembra muito a bandeira nazista alemã. Só que no caso brasileiro, os fascistas tinham uma bandeira de fundo azul, um círculo branco e no meio dele a letra grega sigma, que significa a soma de todos os valores. Em 1938, Getúlio começou a reprimir a AIB, usando sua polícia política com o máximo de rigor para dissolver os seus núcleos. Isso foi o estopim para uma tentativa de golpe, liderada por um grupo de militares integralistas chefiados por Severo Fournier. Eles atacaram o Palácio Guanabara na noite de 11 de maio, obrigando Getúlio, os poucos homens de sua guarda pessoal, e inclusive os familiares do presidente, a se defenderem com armas na mão. Sufocada a tentativa, com morte de ambos os lados, saiu de cena o integralismo brasileiro. 7 meses depois, o chefe supremo, Plínio Salgado, finalmente viria a ser preso. Nesse momento, né, saindo um pouco da história política, da história militar, do Estado Novo, chama a atenção por uma personalidade do mundo artístico que vai ganhar notoriedade e projeção internacional nesse período, né? Carmen Miranda. Nascida em 9 de fevereiro de 1909 em Portugal, Maria do Carmo Miranda da Cunha, simplesmente Carmen Miranda, ela vem para o Brasil com praticamente 10 meses. 2 décadas depois, né, aquela família de origem portuguesa faz nascer, surgir uma estrela no Brasil. Em 1929, Carmen lança o seu primeiro disco e começa a chamar a atenção. Em 1939, ela já era conhecida como uma pequena notável e já era a artista mais bem paga do seu tempo, né? Artista de rádio. E aí começa uma nova carreira, o cinema. No Brasil, um cinema que ainda estava praticamente iniciando, né? Ela vai estrelar Banana da Terra, no qual aparece pela primeira vez caracterizada de baiana. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui um pouco sobre isso, sobre esse momento histórico, né? E ela vai assumir efetivamente essa personalidade a partir
desse momento, né? Cantando uma canção espetacular. O que a baiana tem, né? Ainda no ano de 39, Carmen Miranda ela é contratada pela Fox para realizar inúmeras apresentações em toda a costa leste norte-americana. E em 40, ela já chamava a atenção nos Estados Unidos e ela vai ser contratada para estrelar, né, participar de um filme, né, Serenata Tropical. Um filme para a época cores, a tecnologia Technicolor. Então, é uma figura do período, do mundo artístico, que nós não poderíamos deixar de destacar. Mas isso, na verdade, tem um significado importante, né? É uma aproximação, uma ação dos Estados Unidos, intencional, uma tentativa de se aproximar da América Latina. Como nós vimos, né, o Estado brasileiro, o Estado Novo, ele era muito simpático à Alemanha nazista. Mas não era só questão ideológica, não. Era uma aproximação comercial. Se você observar a balança comercial dos anos 30, no final dos anos 30, a Alemanha é uma parceira que praticamente tem 20% de todas as nossas exportações. Ela compra 20% de tudo que nós exportamos no final dos anos 30. Né? Então era um parceiro importante. E aí entra uma ação intencional norte-americana de aproximação, que ficou conhecida depois como política da boa vizinhança. A Segunda Guerra Mundial, gente, que vai ocorrer entre 39 e 45, ela vai colocar em lados opostos Alemanha, Itália e Japão, por um lado, as forças do eixo, né, contra as democracias ocidentais, né, Inglaterra, França, posteriormente os Estados Unidos, né? Um conflito que começa na Europa vai se estender para o Pacífico e vai chegar na América. Tanto que, em 22 de agosto de 42, né, o Brasil irá declarar guerra às forças do eixo. Né? O Brasil vai efetivamente entrar na guerra, e esse é um assunto que nós vamos trabalhar no próximo encontro, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. É isso que eu tinha por hoje para vocês, uma revisão de todo o Estado Novo. Eu espero que, né, tenha sido produtivo, eu espero que eu tenha trazido para vocês os principais aspectos do Estado Novo. E é um estudo importante, né, faz parte do nosso conteúdo do primeiro trimestre, é o último conteúdo do primeiro trimestre, e é um assunto recorrente, né, nos vestibulares, na URGS, na PUC, que vocês vão encarar daqui mais alguns meses, né, gente? É isso que eu tinha por hoje, um beijo no coração de vocês, né? Até o nosso próximo encontro e se cuidem. Beijão! O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. Tem saia engomada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? 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 Tem torso de seda, tem. Tem? Tem brinco de ouro, tem. Ah! Corrente de ouro, tem. Que bom! Tem pano da costa, tem. Tem? Tem bata rendada, tem. E que mais? Pulseira de ouro, tem. Tem? Tem saia engomada, tem. Tem? Sandália enfeitada, tem.
Só vai no bom fim quem O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom fim quem O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandãs, não vai no bom fim. O que não tem balangandãs, não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim, 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 oi, não vai no bom fim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom fim quem O tem. que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom fim quem O que é que a tem. baiana tem? O rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandãs, não vai no bom fim. O que não tem balangandãs,